E nesta edição do podcast da Oficina da Voz, eu quero falar com você sobre a projeção da voz, que nada mais é do que você adequar o volume da sua voz à situação em que você se encontra. É muito importante você entender que o volume de voz que você usa em determinada situação vai fazer toda a diferença. Se você fala muito baixo, ninguém te ouve. Se você fala muito alto, grita, as pessoas ficam incomodadas e aquilo acaba comprometendo a comunicação. O certo é encontrar o volume ideal. E isso tem a ver com projeção. A projeção é quando você calcula o alcance, o ponto de alcance que a tua voz vai chegar com clareza, com nitidez e que não seja uma coisa que venha incomodar os outros. Um exemplo que ilustra muito bem essa situação é o seguinte: você está numa palestra, você vai dar uma palestra e aí você tem pessoas na primeira fila sentadas bem perto de você e pessoas na 20ª fila sentadas lá embaixo. Você não dispõe de nada para ajudar a tua voz na projeção, tipo um microfone, coisa assim. Vai ter que ser no gogó. Então você tem que falar num volume que a pessoa que está na última fila te entenda perfeitamente, mas que ao mesmo tempo não deixe a pessoa que está sentada na primeira fila surda ou incomodada com uma gritaria, por exemplo. Isso tem a ver com vários fatores. Vamos falar de alguns aqui. Primeiro, a questão da postura, ela faz toda a diferença, porque a sua voz nada mais é do que a projeção do ar que sai dos pulmões, percorre um caminho até chegar nas suas cordas vocais, que estão na altura do pescoço, entre o pescoço e o tronco, e aí vai ser projetada pela sua boca. Se houver alguma obstrução nesse caminho, já compromete a projeção dela. E eu estou falando de postura, então procurar estar sempre com a coluna reta, de preferência em pé. Muitos locutores de rádio gostam de trabalhar de pé, porque a voz flui com mais clareza e com mais facilidade. Outro ponto muito importante é a questão da respiração, que vai fazer também toda a diferença. Se a voz é a projeção do ar nas cordas vocais, você tem que ter uma boa administração desse ar, para que ele não venha a faltar, porque quanto menos ar, menos força vai ter a tua voz e mais dificuldade as pessoas vão ter para te entender. Então, é muito importante que você invista um tempo para estudar técnicas de respiração. Na internet existem vários vídeos ensinando isso. E a respiração mais adequada para o caso de uma oratória, de uma locução, é a respiração abdominal. Você respira com a parte de baixo, não com a parte de cima do peito, dos pulmões. Então isso já facilita a projeção da sua voz também. A projeção também tem a ver com a entonação, qual o tom que você usa, né? E o tom tem a ver com emoção também. Então, se você vai falar sobre algo alegre, você usa um tom. Se você vai dar uma notícia mais triste, você usa outro. Se você vai chamar a atenção de alguém, o tom também é mais assertivo, é diferente. Então, a tonalidade da voz empregada naquele momento também vai ajudar na sua projeção. Se você vai falar com alguém que está mais perto, numa fala mais romântica, você pode falar mais baixo e não precisa de tanto volume. Mas se você vai chamar a atenção de alguém que já está numa distância um pouco maior, tem que ter uma projeção um pouco mais forte. Mas eu não estou falando aqui de grito, tá? Eu estou falando de volume com adequação e com moderação. Essa é a grande sacada da projeção da voz. Você saber que a tua voz está chegando no seu último alvo, no seu último ouvinte, mas não está comprometendo, não está incomodando aquele que está mais perto de você. Fica aí a dica. Saiba projetar a sua voz adequadamente e você vai colher os resultados disso. Até o próximo podcast.